Fico muito feliz, né, de estar com vocês aqui nessa noite. E queria agradecer também a espiritualidade que está aqui presente, que está aqui nos auxiliando nesse trabalho. A nossa casa, ela vai completar 13 anos agora em fevereiro, dia 10. E nesses 13 anos, as pessoas passam em atendimento todos os dias. E muitas pessoas me questionam a respeito desse assunto, céu, inferno e purgatório. Porque muitas vêm de outras religiões, de outras crenças, e têm as dúvidas. Então, eu resolvi falar disso hoje, né? Para tentar esclarecer, principalmente o que a doutrina espírita nos ensina. Então, tá bom? Então, eu vou precisar da participação de vocês, tá bom? Hoje a palestra é interativa. Vou perguntar e vocês vão respondendo, certo? Então, tá bom. Quando a gente fala em céu, inferno e purgatório, a gente fala de futuro, ou não? Sim. Todo mundo aqui sabe que vai desencarnar? Alguém tem dúvida? Então, se todo mundo tem certeza, a gente tem que parar e pensar o que vai acontecer, ou não? Certo? Todo mundo concorda? Não é. Você tem que pensar, um dia tem que parar e pensar. Tem gente que só pensa quando chega uma doença grave, ou quando chega, passa dos 80 anos, aí começa a pensar no que vai acontecer, né? O que a gente espera lá na frente. Então, no século XIX, a crença geral era essa, céu e inferno, né? Ou então, para os protestantes da época, aquele sono eterno até o juízo final. Aí, quando veio a doutrina espírita para a Terra, ela trouxe outros conceitos, né? E fez a gente pensar quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E os espíritos, né, responderam a Allan Kardec, que organizou a doutrina espírita, a base dessas questões. Isso tudo está no Livro dos Espíritos, né? Eu não preciso citar as perguntas, mas somos espíritos, fomos criados por Deus, espíritos, porque corpo morre rápido, né? E Deus é uma força cósmica espiritual. E Ele nos criou para um dia merecermos viver num lugar que as outras religiões chamam de céu, pelo nosso merecimento, pelo nosso esforço, pela nossa luta, pela nossa dedicação. E isso acontece não numa vida só, porque é impossível a gente virar santinho numa vida, vocês concordam? Muito bem. Então, através das várias passagens pela Terra e outros planetas iguais, semelhantes, nós vamos evoluindo e um dia nós vamos desencarnando, né, nessas passagens e vamos, segundo a doutrina espírita, para aquele local de acordo com a nossa evolução. Isso é a base da doutrina espírita. Essa imagem aí seria assim, olha, uma pessoa que evoluiu através das vidas sucessivas, chegando num lugar maravilhoso do plano espiritual, certo? Só que nós temos que entender o que é o céu para os cristãos. Quando eu falo cristão, eu falo das doutrinas, né, ligadas ao catolicismo. Tudo bem? Segundo eles, porque na minha infância eu tinha um pai espírita na época e uma mãe católica. E minha mãe, afinal de contas, era quem mandava, certo? Então, eu fui para a igreja, eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão. E eu tinha aquele estudo do catecismo e era essa a minha crença. Que se eu fosse uma menina boazinha, eu ia para um lugar religioso transcendental, comum a seres como anjos, deuses, santos, né? Mas se eu tivesse qualquer pecadinho, eu ia para outro lugar ruim. E eu cresci com isso na cabeça, né? E quando eu fui para o Espiritismo, eu descobri que para alcançar o céu é outra história. Porque eu também acho que se eu tivesse só uma vida, eu não mereceria ir hoje para o céu, certo? Olha o que os espíritos falam que precisa fazer para ir para o céu. E eu quero ver quem aqui vai levantar a mão quando eu perguntar. Os espíritos dizem que o homem, para ir para o céu, precisa ser um espírito puro,
Precisa ter passado por todos os níveis de evolução, todos, e através das vidas sucessivas, e se despojando de todos os vícios morais e os vícios físicos. Ter adquirido todas as qualidades, todas as virtudes, né? Todas que um ser humano pode ter. Ser bom para com todas as pessoas. Nunca mais ter tido inveja. Nunca mais ter tido raiva. Nem desejo de vingança, nem orgulho, nem egoísmo, nem muita sensualidade, nem agressividade, nem intolerância política, nem falta de paciência. E ainda fazer todo o bem possível. Essas pessoas vão para o céu, ok? Quem aqui tem todas essas qualidades, levanta a mão. Certo? Era mais fácil a outra crença, né? Só bastava não fazer nenhuma tragédia muito grande, certo? Ninguém se achou nas fotinhos aqui? Não. Achou, Cláudio? Não, você não tem. Vamos falar de inferno, então? Então vamos falar de inferno agora, certo? Inferno. Antes de eu falar, isso que eu vou falar está na Bíblia. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. É o que a Bíblia fala que acontece, que a pessoa tem que fazer para ir para o inferno. Tá bom? Aí vocês vão se achar também. Vocês merecem o inferno. Tá certo? Então vamos combinar, certo? Uma parte está no Velho Testamento, em Êxodos, e a outra parte está no Novo Testamento, certo? Em Mateus. A pessoa, segundo a Bíblia, para ir para o inferno, ela precisa fazer tudo isso que eu estou falando, uma delas, pelo menos. Adorar outros deuses que não sejam o nosso Deus. Falar o nome de Deus em vão, tipo assim, você chega em casa tarde, fora de hora, e conta uma mentira e fala, juro por Deus. Isso aí é o nome de Deus em vão, certo? Se alguém já fez isso, já não merece o céu. Os que não guardam um tempo para orar, né, para se dirigir ao Senhor. Os que não honram e não respeitam os pais. Os assassinos, os adúlteros, os ladrões, os que dão falso testemunho, fala que viu uma coisa que não viu, os invejosos, as pessoas rudes, ríspidas, indelicadas, grosseiras, estúpidas, mal educadas, merecem o inferno. Os que não praticam a justiça, os que não são misericordiosos, os que não são pacificadores, né? E aqueles que chamam alguém de louco, ele é louco, né? E aqueles que olham para o seu próximo, desejando o próximo sexualmente. Certo? Essa é quem vai para o inferno. Tem alguém que não vai. Hein, Bianca? Então, nós estamos todo mundo na roça, certo? Só pensa, não fala. Gente, olha, eu vou falar para vocês o que é o inferno cristão, tá bom? Eu só pus os pedaços principais, né? Segundo a literatura cristã, o inferno é um lugar que você vai quando você comete erro, não fala nem que erro que é. Esses aí, todos que eu falei. E vai queimar lá eternamente, eternamente. Haja alma para queimar. Né? E que existe um chefe lá chamado Hades, né, que governa esse império, e que ele convida um outro personagem chamado Satã, que é para ele ficar atormentando os homens aqui na Terra, para os homens caírem nas tentações e ir para lá, certo? O Satã é contratado para isso, né? E fala que é um lugar onde existem lagoas com fogo e enxofre, vermes e serpentes.
E a parte pior que eu achei pior é que vem os anjos lá do céu levantar a tampa da caldeira para ver a gente sofrer. Essa parte eu achei assim o caos. Porque como que o anjo vai ficar feliz vendo o sofrimento, certo? Para o Espiritismo, não existe inferno no sentido de penas eternas, a pessoa sofrer para sempre. Primeiro, porque Deus é Pai. Nossos filhos erram, e a gente perdoa, e Deus não vai perdoar, né? E todo mundo erra, não tem ninguém santinho, né? E que o inferno, que a gente, né, o Espiritismo diz que é a culpa de consciência que a gente carrega. Quando a gente tem remorso, tem arrependimento, é consciência pesada, primeiro o inferno começa assim, na cabeça, né? Tem gente que fala assim, ó, inferno para os católicos, umbral para os espíritas. É assim que falam, né? E os espíritos falam que o umbral é um lugar que foi criado por mentes culpadas que se sentem tão culpadas que elas criaram um lugar para expurgo, né, dessas energias ruins, um lugar de arrependimento e de conscientização. E eles falam que a maioria de nós já passou por lá, certo? Nas vidas passadas. Porque se nós moramos no mundo de provas e expiações ainda, é porque nós ainda não somos santinhos. E então, em vidas anteriores, provavelmente passamos já, né, expurgando culpas pelo umbral, que nada mais é do que como se fosse uma cidade espiritual ruim, né, escura, onde só existem pessoas culpadas. Aquele que a gente chama de Vale dos Suicidas e outros vales são aquelas pessoas muito culpadas. Mas pessoas que cometem erros, né, muito grandes acabam passando por lá e depois são recolhidas. Passando por lá e são recolhidas, é o que diz o Espiritismo, né? E o purgatório. Todo mundo que já passou pela crença católica ouviu falar de purgatório. E eu fui descobrir o que é purgatório, porque eu não sabia que era purgatório, né? Mesmo tendo feito catecismo faz muito tempo. Para a Igreja Católica, eu vou tentar resumir bem assim, com as minhas palavras bem simples, tá? Existe o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal são aqueles pecados bem graves, sabe? Crime, estupro, roubos, né, que destroem famílias, violência, agressividade. E o pecado venial, que são aqueles pequenos pecados que todos nós aqui cometemos ao longo da vida, né? Então, em algum momento do catolicismo, eles chegaram à conclusão que, quando fala assim, ó, quem erra vai para o inferno, vamos supor, né, que eu contei uma mentira, que eu dei um tapinha no meu filho, que eu fiz uma fofoca, eu não mereço ficar no inferno para sempre. Então, criou-se o purgatório, que é um lugar onde você fica até você se modificar. E daí você vai para o céu, não fica nas penas eternas, né? Porque se não for, e aí os espíritos falam que foi uma coisa mais justa essa crença do catolicismo, porque dá uma chance para a pessoa se recuperar. E as pessoas, né, que têm erros graves vão para o inferno. Os santos vão para o céu. E os demais ficam no lugar estacionados até se recuperarem e ir para lugares melhores se melhorar e piores se não se melhorar. E aí a gente vai, isso é no catolicismo, vê no espiritismo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, não faz nenhuma menção ao purgatório, né? Mas afirma que esse dogma da Igreja é mais racional do purgatório, né? Porque está fundado numa equidade, ou seja, aquele que se melhora vai para um lugar bom e aquele que não se melhora vai para um lugar ruim, né? Então, se não existisse o purgatório, só tinha duas alternativas, ir para o céu ou ir para o inferno. Então, o Espiritismo aceita que existe um período da gente ter uma recuperação. Então, é essa a ideia do Espiritismo. E onde é o purgatório dos espíritas? Se você estiver desencarnado, é o umbral. Esse é o purgatório dos espíritas. Se você estiver vivo, respirando, é aqui. É aqui.
Parabéns, todos estamos no purgatório, certo? Que é um lugar de recuperação, é um lugar de pagar as faltas e se recuperar. Então, a Terra é o purgatório de todo mundo, na verdade, né? Muito bom. Por que é aqui o purgatório? Essas imagens aí, ó, a nossa Terra, onde tem o predomínio ainda do mal, né? A gente vê ali uma criança dormindo na rua com fome. A gente vê um animal que morreu por maus tratos. A gente vê um criminoso atirando. A gente vê uma pessoa sendo estuprada. A gente vê guerra. Esse, né, é o mundo que nós vivemos, de provas e expiações. E se nós estamos aqui e passamos por dificuldades, nós, de alguma forma, temos, né, coisas a acertar com Deus. Existe aqui na Terra, quem estuda direito, um Código Penal. O que é o Código Penal brasileiro? É um código, todos os delitos cometidos têm uma pena ali dentro. Então, se eu roubei o mercado, eu tenho uma pena. Então, se eu agredi fisicamente uma pessoa, eu tenho uma pena, né? Se eu matei, eu tenho outra. Que jeito foi o crime? Tem crime hediondo. Então, o nosso Código Penal ele tem várias situações, né? E o que a lei determina que se cumpra cada erro, né? E aí tem um livro chamado Céu e Inferno, do Allan Kardec, que possui um outro código, que chama-se Código Penal da Vida Futura. É um código penal igual ao nosso, só que para quando a gente for embora daqui e para quando a gente está aqui ainda passando por aqui. Está inteirinho descrito no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. São 33 itens que ele fala. Eu peguei só os mais importantes para a gente aqui conversar. Tá bom? Porque, assim, tem gente que acha que comete um erro e se arrependeu. Ótimo, parabéns, mereço o céu. Ou tem gente que acha que cometeu um erro, se arrependeu e pagou caro por isso. E chega, está resolvido, mas não está. Segundo esse Código Penal aqui, da vida futura, são 4 momentos: o erro, o arrependimento, a expiação, que é o sofrimento, e a reparação. Eu tenho que reparar aquilo que eu fiz, né? Então, eu peguei só algumas passagens aqui que diz respeito a todo mundo que está aqui. Então, vamos lá. Como eu disse, lá tem 33 itens, né, que reforçam a justiça de Deus. Um deles diz assim, prestem bem atenção: todos os nossos atos que prejudicaram qualquer pessoa e não foram alcançados pela lei dos homens, enquanto nós estamos na Terra, serão alcançados pelo tribunal divino das nossas consciências, que fará que tudo, até o último centavo, seja liquidado pelo infrator. Tudo que nós fizermos ao longo da nossa caminhada de encarnação em encarnação, que prejudicou alguém, não foi pego pela justiça da Terra, vai ser pago, porque a justiça divina ela vai cobrar. Esse é o Código Penal da Vida Futura. Essa vida futura não é só o mundo espiritual, pode ser a próxima encarnação, né? Pode ser 10 anos daqui 10 anos. Né? Então, não existe nenhuma coisa que nós façamos que prejudique alguém que fique por isso, certo? E aí, dessa forma, cai por terra a ideia de que basta se arrepender. Tem um monte de gente que fala, mas eu me arrependi, E daí que você se arrependeu? Isso muda alguma coisa? Né? Então, o livro O Céu e o Inferno ele fala assim, ó, que não basta o arrependimento, né? Que ficaremos livres, isentos de todos os nossos débitos com aqueles a quem prejudicamos. Só a reencarnação nos facilita o entendimento e as múltiplas oportunidades de resgatar essa dívida. Portanto, o arrependimento é só o primeiro passo. Na imagem, eu não sei se dá para ver, tem uma pessoa jogando alguma coisa, um líquido, no biombo do lado, né? Depois ele do lado joga no outro e fala: tudo aquilo que você oferecer retorna para você, certo?
Então, é através das vidas sucessivas que nós vamos ter que expiar. Arrepender é o primeiro passo. Expiar e depois reparar o erro. Depois eu vou dar 3 exemplos para vocês entenderem, tá bom? E o Livro dos Espíritos fala na questão 998 que a expiação se cumprirá mediante as provas da vida corporal e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais. Né? Às vezes aqui a gente sofre dores físicas e no mundo espiritual dores morais. Fala que quando nós estamos encarnados, o resgate é mais fácil, né? Porque estamos em contato com as pessoas que nós ferimos. Nenhuma pessoa entra na nossa vida sem uma causa. Nenhuma. Nem dentro da família, nem entre os amigos. Toda pessoa que entra na nossa vida e faz uma pequena história, uma grande história, tem ligação com a gente de algum lugar. A vida cuida disso, né? E é nesse contato que nós vamos fazendo as reparações. Jesus falou assim, ó, se reconcilia sem demora com o teu inimigo, com o teu adversário, enquanto ele está a caminho com você. Ou seja, nós temos alguém que temos que nos acertar, vamos acertar agora, né? Para que não suceda que essa pessoa te entregue ao juiz, esse juiz é a consciência. E o juiz te entregue ao ministro, esse ministro é quem faz a nossa programação reencarnatória. E esse ministro te mande para a cadeia. A cadeia é o corpo físico. Na encarnação seguinte, onde nós vamos passar tudo o que nós fizemos ao outro. Em verdade, te digo que não sairás da cadeia enquanto não pagares o último centavo. Essa é a condição, né? Só que assim, tem que ter a culpa, o arrependimento, o resgate, que é a dor, né? Mas, enquanto nós não repararmos aquilo, eu vou dar os exemplos e vocês vão entender, né? Essa reparação é fazer o bem àquele que a gente fez o mal. Todas as pessoas que estão ao nosso redor têm uma causa para estar na nossa vida. Então, se a gente fizer o bem para todo mundo que está ao nosso redor, nós estamos, por tabela, pagando dívida. Pagando dívida. Temos que fazer o bem para todo mundo que convive com a gente. Então, a gente está pagando a dívida. A gente não sabe o que foi que aconteceu, mas está pagando a dívida fazendo o bem, né? Ele fala que quem não faz isso, né, por fraqueza ou má vontade, se encontrará numa existência futura em contato com as mesmas pessoas, né, que dele tem queixa, né, e nas condições escolhidas por ele ou por aqueles que fazem a programação reencarnatória. A reparação só se realiza fazendo o que deveria ter sido feito naquele momento e não foi feito, cumprindo os deveres, né, que nós deixamos de cumprir, as missões que nós trouxemos para a Terra e faliram, praticando o bem sempre, sendo humilde ao invés de orgulhoso, afável se foi áspero, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi malevolente, trabalhador se foi preguiçoso, útil se foi inútil. Ok? O bem que se faz num dia é semente de felicidade para o dia seguinte. Existem várias literaturas espíritas que falam que todo o bem que a gente faz, geral, estou andando na rua, tem um caco de vidro ali, eu vou e tiro, porque eu sei que alguém pode pisar ali e machucar o pé. Esse bem, ele vai apagando as faltas, entenderam? Eu sei que alguém está doente, eu faço uma prece por ele. Eu vejo uma ambulância ali, um resgate, faço uma prece por quem está lá dentro, não sei lá quem é. Todo o bem que a gente faz, geral, vai apagando essas faltas nossas, né? Então, nós estamos no purgatório, certo? Acho que todo mundo já chegou a essa conclusão. E eu pergunto para vocês, nós conseguiríamos chegar um dia no céu? Sim. Quem acha que sim? Todo mundo, né? Acredito que todo mundo acha que sim, né? Então, eu vou contar 3 histórias dos exemplos que eu dei, né, de como funciona a lei. Essas histórias estão em literatura espírita. Ele dá algum exemplo. Por exemplo, numa cidade do interior, um pastor, toda vez que alguém procurava a igreja dele para pedir uma oração, porque estava doente, estava precisando de ajuda, ele cobrava. Você queria uma oração? Então, ele cobrava. Ele ficou rico, muita gente ficou sem nenhum recurso e muita gente morreu, né? Ele entra no mundo espiritual num sofrimento terrível, porque ele prejudicou muita gente, sofre perseguições, se arrepende, é o primeiro passo.
Depois, ele vai ter que expiar isso aí. A expiação dele consistiu em nascer extremamente pobre, porque ele tirou dinheiro dos outros, e doente, porque deixou um monte de doente morrer, à míngua, né? E ele vai vir como um trabalhador espírita, um médium de cura, e que vai ter que passar a vida trabalhando no trabalho de cura e devolvendo a saúde para todas aquelas pessoas que ele prejudicou. Um outro exemplo, né? Um político corrupto, ninguém conhece, que, né, numa certa cidade onde trabalhou, ele tinha recursos para construir um hospital, e ele gastou todo o dinheiro, desviava o dinheiro da obra para si próprio. Acabou ficando rico, o hospital não foi construído, muita gente da cidade acabou morrendo por falta do hospital. Ele entra no mundo espiritual e todas as pessoas que morreram vão prejudicar ele, vão perseguir, vão atormentar ele. Um dia ele se arrepende. Aí ele vem, né, doente, extremamente doente, e ele vem, né, com a tarefa de estudar e ser um médico, trabalhando feito louco para conseguir fazer a faculdade, e depois ser um médico caridoso, bondoso, que atende os pobres sem cobrar. E o terceiro exemplo que eu li hoje é de um traficante que leva muitos e muitos e muitos jovens, né, para o caminho do tráfico, que faz com que muitos morram de overdose e que fiquem com doenças incuráveis. E quando ele entra no mundo espiritual, ele passa por um sofrimento infernal. E quando ele se arrepende, ele retorna. Ele nasce já com várias doenças respiratórias, né, principalmente por causa das drogas. Ele vem programado para ter um filho que há várias encarnações esse espírito não se liberta do vício, que vai ser traficante, e ele vai ter que cuidar desse filho até o fim. E vem com uma missão de construir, com o dinheiro dele, um abrigo para recolher dependente químico e ajudar esses dependentes químicos. Isso é errar, arrepender, expiar e reparar. Ficou claro? Dessa forma, nós vamos para o céu, podem ficar tranquilos. Assim, reparando, nós vamos. Assim, pensem em todas as pessoas da vida de vocês agora. Porque elas entraram na vida de vocês, tudo que nós passamos de expiações, então vamos tentar reparar, fazendo bem a todas as pessoas que nos cercam, em qualquer lugar do vizinho, qualquer pessoa, o pedreiro que vem trabalhar na sua casa, qualquer pessoa, ninguém entra na nossa vida por acaso, né? É da lei que mais cedo ou mais tarde a gente alcance a perfeição através dos nossos méritos, né? Galgando os degraus do conhecimento e chegando um dia, né, aquele lugar, né, pode demorar milênios, mas todos os filhos de Deus serão salvos. Nenhuma ovelha de Deus ficará perdida, mesmo os piores criminosos. Através dos milênios eles vão se recuperar um dia, porque é assim que Deus quer, ok? Então, eu acho que todo mundo que está aqui está na fotinho aí, ó. Você se achou, Sônia? Tem um marido de cabelinho curto ali. Aqui, ó, bem... Então, aqui, ó, somos nós um dia. Espero encontrar todos vocês, né? Basta a gente ter vontade de ter querer que vai chegar um dia que todos nós alcançaremos, né, um lugar maravilhoso do plano espiritual pelo nosso esforço. E aqui eu tirei um retratinho de vocês que estão aqui, tá bom? Essa palestra, obrigada, que Deus abençoe a todos vocês.